Shabbat Shalom, Boker Tov, Rahim. Eu estou aqui de volta, né? Já que acabou minhas férias, para recomeçar o nosso recadinho diário, né? Onde cada dia falaremos de um assunto rapidamente, né? E aos poucos voltando ao normal, né? Eu não preciso de muito, né, para me descansar. Foram aí 7 dias apenas dormindo um pouco mais, mas tudo ficou melhor. Bom, eu espero que estejam tendo um Shabat desde ontem ao pôr do sol, né, de paz. Espero que estejam bem de saúde, espero que as aflições ainda não o estejam derrubando. Vamos falar de uma coisa que todo aquele que diz, né, que crê na palavra do nosso Pai deveria conhecer. Infelizmente, como ocorre com quase todos os assuntos, né, nós não encontramos isso. Nós vemos milhares de pessoas, né, dizerem que são seguidoras da Bíblia, mas tudo que você fala para elas, ou elas se dizem, já ouvi falar, ou elas dizem, não sabia. Porque na realidade, elas apenas possuem uma Bíblia. Se chegam ao ponto de ler alguma coisa, apenas leem. Não estudam, não pesquisam. E, infelizmente, para quase totalidade, o Pai não as educa com o seu Ruach HaKodesh, com o seu Espírito de Santidade. Então, o assunto que eu quero falar hoje é sobre o tempo de ignorância. É um assunto básico, mas que eu tenho certeza que muita gente talvez não tenha ainda conhecimento ou dado o devido valor a isso, né? Veja, nosso Pai é totalmente justo. Ele é justiça, né? Antes de mais nada. Então ele não poderia ser injusto. Muita gente me pergunta, né? Porque nós sabemos, conforme está no livro de Daniel, que muitas coisas só seriam entendidas, né, nesses dias que nós estamos, os últimos dias. Porque nós teríamos uma visão de todo o passado, historicamente falando, e conseguiríamos então ver aquilo que o Mashiach chamou de sinais dos tempos. Então o que acontece? Muita gente morreu sem ter o conhecimento. Então nosso Pai tem uma regra onde ele diz o seguinte, que ele não vai levar, né, em conta o tempo de ignorância. Ou seja, se você não sabe que o Shabat é para ser guardado, e no calendário lunisolar, se ninguém nunca te disse, se você não teve oportunidade de conhecer alguma coisa das Escrituras, não por ter se negado a ouvir, porque aí na verdade você foi entregue, né, à operação do erro, você não vai ouvir mesmo. Lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 ao 12. Mas se você não teve oportunidade,
Eu todos os dias me procuro pessoas que nunca tinham ouvido falar no nome do Pai, no nome verdadeiro do Filho, que por ouvir desses falsos pastores, né, que a lei caiu, jamais imaginariam que nós guardamos o Shabat, jamais imaginaria que nós somos circuncidados na carne. Como que eu posso ser circuncidado no coração, se para ser circuncidado no coração, eu devo ser totalmente obediente ao meu Pai? Se eu não for circuncidado na carne, eu não consigo ser circuncidado no coração. Se vocês pegarem lá em Êxodo, quando Moshe circuncida todo o povo que saiu do Egito, porque eles não tinham mais essa prática, podem ver pelo quarto mandamento, né? Lembrai-vos do Shabat, do descanso. Porque eles não tinham. Eles estavam há 400 anos, né, no Egito. E aí, todo o macho é circuncidado. E após essa circuncisão, alguns capítulos depois, você vai encontrar o próprio Moshe de novo, dizendo: e circuncidai o prepúcio do vosso coração, criaturas de dura cerviz, né? Então, você não pode me dizer, eu sou circuncidado do coração, se você não pratica aquilo que o Pai lhe pede. Se você não pratica aquilo que é a forma que o Pai nos dá para o bem viver. Então, a partir do momento que você já conhece alguma coisa, seja ela qual for, com relação ao plano do nosso Pai, e você não praticar, você então será réu. O próprio Mashiach disse, né, que a palavra do Pai é que nos julgaria. Então, qualquer coisa, né? Por exemplo, nós estamos chegando agora na época das festas mais pagãs que existem no mundo, né? Que é o Natal. Na verdade, é uma festa amitra, né? Não a Yahushua. Ele jamais nasceu no dia 25 de dezembro. E a passagem do ano, porque esse ano é totalmente católico. Esse ano foi feito pelo Papa Gregório. Então nós estaríamos realmente praticando paganismo. Algumas pessoas me dizem, mas o problema é a família. Veja, meus irmãos, eu vou contar uma coisinha rápida para vocês verem se essa experiência já existiu na vida de vocês. Em 1980, eu já era casado há 2 anos, eu vivia no Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, músico, hippie, e voltei para São Paulo, que é minha terra natal. Em 81, eu ganhei uma Bíblia. E eu amo ler. Então, eu comecei a ler. E conforme fui lendo, fui percebendo que, tipo,
Mas o que tem que ver, por exemplo, um homem ser crucificado com a minha salvação? Enfim, surgiram muitos questionamentos. O que eu vou querer fazer no céu? Então, o que acontece? Eu passei por umas 20, 30 igrejas, denominações, nas quais eu assistia ao culto. Terminado, eu ia falar com o pastor e fazer algumas perguntas. E sem nenhuma exceção, todos começavam suas respostas com eu acho. Veja, se fosse então eu acho, para que eu iria procurá-lo? Eu ia ler de novo e ia dizer, bom, eu acho. Quando foi em 82, eu conheci essa Testemunha de Jeová. E pela primeira vez, foi um ancião, né, que foi me visitar, com a esposa, com a filhinha, o trabalho de campo deles, né? Foi incrível, porque estava chovendo e eu estava deitado no sofá da minha sala. Nessa época eu morava em Embu das Artes, eu vivia de pintar quadros e não tinha ido à exposição, né, na feira que tinha na cidade, uma cidade totalmente artística, né, de artesanato e artes plásticas, porque por causa da chuva. E eu estava deitado no sofá lendo a Bíblia. Quando bateram palma, que não tinha campainha, eu morava num pequeno sítio e estava lá. Um senhor que devia ter na época uns 40 e poucos anos, eu tinha 32 por aí. Eles estavam no meu portão. Eu tinha uma cerca de madeira, sabe? Era bem bonitinha a casa. E eu tinha na minha sala uma porta daquelas que tem, sabe, que abre uma janelinha no meio, assim, de vidro. E eu abri e falei, pois não, com a Bíblia na mão, porque eu estava lendo a Bíblia. Aí o senhor disse assim, eu vim lhe trazer boas novas do reino. Eles estavam cada um com um guarda-chuva. Eu saí sem guarda-chuva mesmo, com a Bíblia na mão. Uns 10 minutos depois, a minha esposa me trouxe um guarda-chuva. Eu já estava todo molhado. A minha Bíblia estava molhada. E aí eu convidei eles para entrar. E nós ficamos 3 horas conversando. Por quê? Porque em 3 horas de conversa, tudo que eu perguntei para esse homem, ele me dizia, abre no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Eu ainda tinha dificuldade, inclusive, em achar essas coisas, né? Ele me ajudando. E conforme eu lia os versos, ou o verso que ele falava, era a resposta do que eu tinha feito a pergunta. Até que chegou um momento em que eu disse a ele, o que eu preciso fazer para conhecer como o senhor conhece? Ele falou, eu posso lhe ensinar. E assim, então, eu me tornei um estudante da Bíblia. 2 anos depois... Bom, antes disso, no final de 83, eu marquei meu batismo no estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Né? Eles fazem aquelas reuniões deles e há o batismo. A minha esposa não gostou nada, né, da transformação que eu tive, porque eu tinha o cabelo até a cintura, aí eu estava com o cabelo curtinho, comprei 2 ternos,
E no dia que ia ser essa convenção, onde eu ia me batizar, eu ia sair junto com a congregação, da frente da congregação, nós tínhamos alugado 2 ônibus, e nós íamos até o estádio Morumbi, em São Paulo. Coisa dos 40 quilômetros. Ela olhou para mim na cama e disse assim: se você sair por essa porta para ser batizado, quando você voltar eu não estou aqui. Eu fui, dei um beijo na testa dela e disse: você que sabe, eu vou ser batizado. E fui. E quando eu voltei, eu estava sozinho. Em 84 me tornei ancião nessa mesma congregação, onde fiquei até 91. Lá eu aprendi a não praticar Natal, a não praticar Ano Novo, a não praticar aniversário, a não Dia das Mães, Dia dos Pais, a não qualquer festa pagã, Páscoa, etc. E desde então eu comecei a cumprir isso. Veja, eu estava numa seita religiosa, mas onde o Pai me colocou, e eu agradeço até hoje, porque muita coisa do que eu aprendi lá, eu sei até hoje que é verdade. E eu não sou nada conservador. Eu pesquiso todos os dias para poder crescer. É de fé em fé. Não adianta você dizer, há 30 anos atrás eu pensava assim, então eu vou pensar assim. Tá. Como tem gente que às vezes eu vou falar alguma coisa e diz assim, não, eu já tenho religião, eu vou morrer nessa religião. Eu falo, vai mesmo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A partir do momento que você reconhece alguma coisa, que você sabe de alguma coisa e você não cumpre, você se tornou réu. As pessoas dizem que a lei acabou porque elas não sabem nem ler. Mesmo que seja um catedrático. Porque se não tiver o Espírito de Santidade, não vai entender. Por exemplo, as pessoas não entendem o que significa sob a lei ou estar na lei. Veja, vamos explicar assim, o nosso Código Penal. Se você mata alguém, você está sob a lei, você se torna um criminoso, um assassino, não é isso? Agora, se você nunca matar ninguém, você está dentro da lei, não sob a lei. O que Shaul sempre quis explicar era isso. Porque muitos dos jarudins da época dele, eles achavam que estavam sob o jugo da lei. E achavam que aquilo é que iria levá-los a receber eles. Quando, na verdade, quando você está dentro da lei, é quando você está cumprindo os preceitos dados a nós pelo nosso Criador. Vocês querem receber preceitos de alguém melhor do que aquele que nos criou, que nos conhece profundamente? Então, realmente, essas pessoas que dizem a lei caiu, elas estão como que hipnotizadas, né? Cegas. Existem pessoas que estudam comigo que vão empurrando com a barriga as coisas, né? Por exemplo, o calendário lunisolar. Nessa época ainda era Roche, eu tinha uma Beit em Ferraz de Vasconcelos, lá em São Paulo.
E vinha muita gente nos visitar e tal, apesar que era uma igrejinha, tem até no Facebook as fotos, né? Cabiam 16 pessoas sentadas e eu de pé, atrás de um púlpito. E nunca enchia a igreja. Então, vinham muitas pessoas me visitar e falavam do calendário lunisolar. Mas eu fazia perguntas que eu guardava o sábado, gregoriano, dia de Saturno. Eu fazia perguntas e as pessoas se enrolavam todas. Eu falava, Foi quando eu conheci Marcos Grano. Isso anos e anos depois, né? Eu acho que foi em 2014 ou 2013. Você deve lembrar, né, Marcos? E nós fizemos um debate. Ficamos amigos, né? Naquela época o Fábio, esqueci o sobrenome dele agora. Ele fazia uns debates, né? E ele convidava as pessoas. Ele tinha acabado de sair da cristandade. E eu tinha participado de um debate onde estava o Marcos Grano, e eu conheci o Marcos e nós acabamos trocando muitas ideias. Só que ele entrou nesse assunto de Shabat lunisolar. E nós brigamos quase uma semana por causa disso aí. E aí o Fábio Pires, me chamou e disse, Sérgio, domingo que vem eu quero fazer um debate sobre o Shabat. Ele falou, eu tenho muitos amigos ainda, né? É o dia inteiro assim, chamando pelo Facebook, chamando pelo Zap. Eu tinha muitos amigos, né, ainda que estavam Ele tinha muitos amigos que estavam na cristandade. E ele queria mostrar a necessidade da guarda do Shabat. Aí eu perguntei a ele, o Marcos Grano vai estar presente? Ele disse, vai. Eu falei, então me desculpe, essa aí eu passo. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque você vai querer fazer um trabalho bonito de mostrar para os cristãos, né, que nem tem ideia, que o Shabat é para ser guardado. Mas com certeza o Marcos Grano vai falar sobre o Shabat lunisolar. E aí o seu programa, que seria educativo para os cristãos, vai acabar se tornando uma chatice, uma briga entre eu e o Marcos por causa de tipo de Shabat, lunisolar ou gregoriano. Não, mas é bom que tenha várias opiniões. Eu falei, não. Eu me conheço e já briguei a semana inteira com o Marcos sobre isso. Qualquer outro assunto eu faço com o Marcos, mas esse aí não. Mas é claro, chegou no domingo, eu estava lá assistindo. Imagina se não. E foi um programa muito bom, muito bem feito, onde eu creio que se houvessem pessoas chamadas ali assistindo, entenderam perfeitamente a questão do Shabat. Aí faltavam uns 15 minutos para acabar o programa, o Marcos Grano pediu a palavra e foi dado a ele, quer dizer, ele já devia ter combinado com o Fábio Pires. E ele começou a falar do calendário lunisolar. Olha, eu tinha vontade de entrar lá e brigar com ele. Mas eu não tinha nem o link do Hangout. Então eu escutei tudo. Uns 10, 15 minutos que o Marcos falou. E quando ele acabou de falar, eu desliguei, saí, do navegador, fui até o ateliê da minha esposa, que era no quarto ao lado, né? Nós sempre pegamos casas com 3 quartos, um para dormir, um para o ateliê dela, um para o meu escritório.
E disse a ela, eu vou ligar para o Marcos Grano agora. Ela falou, vai continuar brigando? Eu falei, não. Se uma coisa que está na minha cabeça, ele confirmar, a partir de agora eu vou guardar o chamado lunar. Ela me olhou assim, né? Ela tinha presenciado toda a briga. Eu liguei para o Marcos, quando o Marcos atendeu, ele disse assim, não quero brigar, Sérgio. Chega. Eu falei, não vou brigar, só vou fazer uma pergunta. No calendário lunisolar não tem semana, é isso? Ele disse, sim, é isso, não tem. Se você for ver lá em Gênesis, no quarto dia, os luminares foram criados para dias, meses, anos e solenidades, não para semanas. Eu falei, então vamos estudar esse calendário que eu vou começar a guardá-lo. No primeiro Shabat seguinte, no sábado, no sábado, né, de Saturno, eu guardei, porque eu ainda não estava seguro. Mas guardei 2 vezes naquela semana o Shabat, no lunar e no coisa. E foi a última vez que eu guardei no sábado. Quer dizer, já teve Shabats que acabaram, né, caindo no sábado. Mas, não no gregoriano, né? O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa chamada, ela não tem meio termo. Por exemplo, se você já tem consciência de X coisa, por que você não está cumprindo ainda? Lembre-se, o Mashiach disse, a palavra de meu Pai é que te julgará. Ou seja, aqueles que serão ressuscitados na volta dele e aqueles que serão transformados se estiverem vivos, não terão julgamento. Esse papo de dizer que você morre e vem o julgamento é mentira. O julgamento é na segunda ressurreição. O que nos julga hoje é a nossa obediência ou não obediência aos preceitos de nosso Pai. E se você já tem conhecimento de alguma coisa e você não pratica, você já está fora da lei do tempo de ignorância. Você já passou a ser réu. Você já está sob a lei. Ou seja, a lei diz X, você não está cumprindo. Ah, mas é que eu trabalho... Meu irmão, a partir do momento que você é realmente chamado, que o Pai lhe chama, que o Pai lhe dá o amor para que você possa realmente amá-lo, que o Pai lhe dá o arrependimento para que você possa realmente se sentir um inútil, que o Pai lhe dá de seu espírito para que você possa começar a entender as primeiras, vamos dizer, pisadas na estrada estreita, saindo pela porta, né, estreita. Nova criatura, meus filhos. Muita gente, nossa, milhares de pessoas eu conheci desde os anos 80, né? Milhares mesmo. Quanta gente eu não vi dizer assim para mim? Não, tá certo, isso aqui é assim, aquilo é assado. Mas eu vou aguardar. Observe, quando você aguarda, porque você crê que o Pai vai dar um jeito, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você tem que guardar o Shabat na terça-feira, que nem vai ser agora, esse mês que entra, com certeza é difícil. Mas eu conheço um monte
de gente que guarda. Alguns foram lá e disseram, não trabalho nesse dia por causa disso. Todo mundo disse, ok. Tem uma irmã que foi na escola, falou com a diretora da escola e com a professora do filho. E elas deram para ela, para ele, na verdade, folga nos dias que for Shabbat. Então nós temos que esperar no Pai. Mas esse esperar é agir. Em 2002, eu tinha uma empresa com 48 funcionários. Eu tinha até um aras onde eu criava cavalos, já disse isso 1000 vezes. Eu me desfiz de tudo, até do aras, de tudo. Porque aquilo tomava meu tempo. E ali eu senti o chamado mais forte. Que eu tinha que praticar. Que tudo aquilo que o Pai tinha me dado desde que eu nasci. Pois ele já me conhecia desde o ventre. No plano dele já estava, assim como o Mashiach, assim como você, assim como qualquer coisa. Não caiu uma folha, né? De uma árvore se o Pai não permitir. Então, os dons que ele me deu, por exemplo, eu sou músico, eu fiz um inário de 180 hinos, quando eu montei a minha igreja, chamava Igreja de Jesus Cristo. Eu sou artista plástico, eu sou publicitário. Tudo isso o Pai me deu, mais a informação bíblica, para que eu pudesse me dedicar ao ensino. E eu não tinha como. Eu sou perfeccionista. E todos temos que ser. Sede perfeitos como o vosso Pai. Para poder fazer um trabalho aceitável, um trabalho legível, um trabalho com sequência, com lógica, e principalmente totalmente baseado nas Escrituras. Então eu larguei tudo. E tem gente que diz aí que eu vivo do... Né? Vem na minha casa, fica uma semana comigo. A grande maioria das pessoas que se chegaram mais a mim e a minha esposa fugiram. Tinha um rapaz que estudava comigo, que a esposa dele chegou a dizer para minha esposa, eu tenho medo que o meu marido se torne como o seu. O seu marido não fala de outra coisa a não ser da palavra. Então, o tempo de ignorância, meus irmãos, não é contado. Mas a partir do momento que você conhece, não pratica, você não está dentro da lei. Você está sob a lei. Você é réu. Acho que não preciso falar mais nada, né? Isso dá para entender o que eu quero dizer. Então, não fique empurrando com a barriga as coisas. Sabe que nem agora, vários irmãos estão sendo desempregados. Está escrito na palavra que nesses últimos dias, 1 quilo de farinha custaria 1 denário. 1 denário era o soldo de um soldado romano. E é o que nós estamos vendo, nós vamos no mercado, cada dia as coisas estão mais caras. Coisa que há 1 ano e meio atrás, com R$50 a gente comprava, hoje 200 não paga. E, no entanto, o salário mínimo vai subir agora, em janeiro, 4,78%, uma coisa assim. Fora os roubos, mas isso aí é outro papo, isso aí não interessa para mim. O que me interessa é o reino.
Então nós sabemos que vai ser uma aflição como nunca houve e jamais haverá. E eu estou vendo gente cair, gente tropeçar, cair de boca no chão. E nem começou ainda a grande aflição realmente. Por isso o Mashiach disse, muitos chamados, poucos escolhidos. Por isso Shaul disse, não basta ser israelita, tem que ser do Israel de Ahu, do Yashuru, né? Mesmo que o número do povo Yashuru seja maior do que os grãos de areia do mar, apenas um remanescente receberá a herança e as promessas. Precisa dizer mais alguma coisa? Então é isso, meus irmãos. Desculpe que eu me alonguei um pouco, mas esse é o nosso recadinho do dia, nossa palavra do dia. Desejo que tenham aí, agora são 11 horas e 55 minutos, só é meio-dia. Ainda faltam aí quase 7 horas e meia, né, para o pôr do sol. Então, eu desejo que tenham aí esse tempo aí de Shabbat, que vocês descansem, que estudem a palavra. Ó, só tem 14 vagas agora para a palestra, tá? Quem quiser se inscrever, manda um e-mail para sergio@benefraim.org.br. O primeiro vai ser no próximo domingo. São 4 palestras. Então, que tenham um final de dia tranquilo, em paz. Eu estou aqui, como sempre, para responder, para conversar, para ajudar, se for preciso. Tá bom? Estou de volta, saí de férias, mas voltei. Saí de férias. Eu não saí nem de casa esses 7 dias. Eu não saio de casa, mas tudo bem. Shalom a todos, desculpem aí por ter sido um pouco longo. Beijo na testa e no coração. Fui.